Vamos para mais um comentário sobre Adolfo Sanches Vázquez, a sua obra Ética. É o nosso filósofo espanhol, fez a sua carreira aqui no México, nessa obra então. No capítulo 6, o professor Vázquez então vai trabalhar noções de valores, definições do que é valor, porque interessa, né? Enquanto valores morais, enquanto valores éticos, mas também há muitas outras formas, como por exemplo, né, valores econômicos, né? E como isso vai norteando então o senso comum ou mesmo o saber especializado, né, para fazer juízos de valor, né, que são juízos então, que são julgamentos acerca do que é mais valioso, do que é mais justo, por exemplo, na moralidade ou em visões de ética, né? E aquilo que não tem tanto valor, que pode ser desvalorizado, ou aquilo sobre o que não se atribui valor. E nestes termos iniciais, nesse capítulo 6, né, o professor Vázquez, então, nós podemos imaginar que ao termos esse potencial humano de atribuir valor às coisas, né, podemos então vê-las como muito valiosas do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista moral, ou às vezes isso é concomitante, né? Então é preciso haver uma introdução a esse vocabulário sobre os valores, o que é valor moral, o que é valor ético, o que é valor econômico, por exemplo, né, para a gente refletir e amadurecer mais nessa reflexão sobre filosofia moral. O professor Vázquez, então, né, começa esse capítulo 6 escrevendo o seguinte: todo ato moral, que ele já trabalhou em capítulos anteriores, né, que dependem de liberdade, de opções, de consciência do indivíduo, e partir dessa premissa de que o ser humano se caracteriza por ter uma razão, né, que pode ser preditiva, que pode calcular minimamente os efeitos dos seus atos, que podem ser benéficos para as pessoas, né? Podem ser maléficos também para as pessoas, podem ser solidários ou podem ser bastante egoístas, enfim, podem ser morais, né, e justos, ou podem ser imorais ou criminosos, porque está dialogando também com o direito, né? Então todo ato moral é o ato consciente humano e inclui a necessidade de escolher entre vários atos possíveis, né? Então o ser humano tem que estar de consciência, né? Tem que estar consciente de que há uma possibilidade, né? Há inúmeras possibilidades diante dele quando ele age. E aí então podemos interpretar que esse ato moral, livre, consciente, né, se dá em meio a um leque de opções de outros atos que eram possíveis, outros mundos possíveis, né, de serem construídos pelo indivíduo ao seu redor com relação à sua vida e aqueles que estão próximos dele, por exemplo, né? Essa escolha, continua o professor Vázquez, deve basear-se, por sua vez, numa preferência, em algo que a pessoa prefere fazer em detrimento de outras atitudes possíveis, né? De um mundo, aspas, como eu disse, né, a ser construído em detrimento de outros mundos possíveis, né? Com relação à família, com relação à profissão, à carreira, com relação à religião que se adota ou não, esta ou aquela, este ou aquele partido político, né? Este ou aquele país que se constrói, seja no bairro, seja na nação ou no mundo, né? Nós vamos preferindo algumas atitudes em vez de outras. Essas preferências devem ser justificadas. O indivíduo, fiquemos com um caso mais simples, né, adulto, né, de posse da sua consciência, ele vai então fazendo algumas escolhas, né, com base em suas preferências, e ele consigo mesmo vai então dando valor a algumas coisas em detrimento de outras, ou francamente, como eu disse no início, né, desvalorizando outras, né. Ora, importa perguntar o que são valores, então. É isso então que o professor Vázquez, né, se dedica nesse capítulo 6, né, que ele intitulou Os Valores. Mas ele já aponta desde o início, como sempre digo, né, aqui no início estão as premissas desse capítulo, né. Então as escolhas que fazemos devem basear-se, e se baseiam de fato, né, esse é o ser das coisas, não apenas o dever ser, né. As pessoas então baseiam as suas escolhas, né, em suas preferências. Escolhemos A, exemplifica o professor Vázquez, porque o preferimos, né, pelas suas consequências, A, B ou C, né? Escolhemos fazer uma determinada atitude porque nos é bom, às vezes é bom as pessoas ao redor, né? Ou é melhor do que as outras, né?
ou menos ruim, mas de todo modo nós prevemos algumas consequências que nos agradam de algum modo, né? Preferimos essas escolhas então em detrimento de muitas outras, né? E isso caracteriza a liberdade. Estamos partindo da noção de liberdade, né? Que vai administrando uma quantidade mínima e variada, né? de escolhas possíveis. Então escolhemos A porque preferimos, né? Pelas suas consequências. Pode se aplicar em qualquer caso, da vida pessoal ou pública. A, B ou C. Poderíamos dizer que A é preferível, diz o professor Vasquez, porque se nos apresenta como um comportamento mais digno de ser feito por nós, pelo nosso grupo envolvido, por exemplo, né? Então, moralmente, nós dizemos que há mais dignidade nesse comportamento. E outros comportamentos são ditos indignos, né? São alternativas indignas, né? do nosso projeto de vida, de como queremos viver a nossa liberdade, ou mesmo ao grupo, né? Ao qual pertencemos. Pode ser também a nossa família, a nossa comunidade local, ou mesmo o nosso país. Há atitudes, então, que são preferidas pela sua dignidade. Novamente perguntamos, né? Por que preferimos isso, né? Qual é essa orientação e o que entendemos por dignidade? Porque isso vai norteando as nossas escolhas. Temos que, então, perscrutar, né, essas noções, esses termos usados no senso comum, né, em filosofia moral, para tentar entender aquilo que nós próprios usamos para justificar as nossas ações, a nossa interação no mundo. Então, parece que tais comportamentos se nos apresentam como mais dignos, diz o professor Vasquez, né? Mais elevado moralmente, ou, em outras palavras, mais valiosos. Então esses comportamentos têm mais valor para nós. Ora, ainda fica a pergunta de pé nesse início, né? Ele vai levar esse capítulo 6 para responder. O que é valor? O que é valor moral? Quais são os nossos valores, né? Quem constrói os nossos valores? Nós aprendemos de nossos pais, de nossos sacerdotes nas religiões, de nossos líderes políticos, aqueles que acreditamos que nos representam. Aprendemos no direito, estudando a lei. Aprendemos com a própria vida individual, na maturidade, né? Olhamos as nossas próprias experiências, né? E vemos onde acertamos moralmente, aspas, acreditamos que acertamos. Vemos onde erramos, né, moralmente, né, coisas que nos arrependemos, que sentimos culpa, e então vamos criando nossos próprios valores em um diálogo entre a nossa vida individual, subjetiva, e o todo ao nosso redor. Mas enfim, o que são valores, né? Por conseguinte, então, continua o professor Vasquez, deixamos de lado alternativas B e C neste exemplo, né, porque se nos apresentam como atos menos valiosos, na verdade. Né, ou com menos valor, ou com que tem um valor moral negativo. Né? Então são coisas que vão questionar aquilo que nós julgamos como valioso, por exemplo, para a vida de modo geral. Né? Como eu disse, há atitudes que são solidárias, que podem realmente solidificar as nossas relações, beneficiar a nós mesmos, né? Mas beneficiar também o outro que está próximo de nós, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, a nossa comunidade, ou a quem mais precisa, pessoas que têm necessidades, né, financeiras, pessoas que têm necessidades culturais, estão ainda aprendendo, e nós podemos beneficiar essas pessoas então, né? E isso então solidifica a nossa relação. Essa solidez, né, esse fortalecimento dos nossos laços humanos, né, pode ser um valor para nós. Então nós agimos de modo solidário. Se isso é um valor para nós, aprendemos socialmente, né, herdamos de modo familiar, ou temos isso por princípio religioso, está dialogando com muitas realidades. O professor Vasquez já trouxe isso, né, em outros momentos do livro, com o direito, com a política, com a religião, enfim, né, até com a ciência e com as artes, como ele falou em capítulos anteriores. Mas enfim, há outros atos, como o egoísmo, o ódio, a violência, a covardia. Isso pode não ser valor para a maioria de nós e para a maioria dos nossos grupos humanos. Quando julgamos, né, quando pensamos um pouquinho que seja, né, sobre o que é certo e errado, e vamos dar valor a determinadas atitudes, podemos então concluir que aquelas atitudes mais odiosas, covardes, né, como a calúnia, a difamação, né, em vez de beneficiar o outro, então tentar prejudicar o outro, por exemplo, né, a fofoca e etc., né, são formas muito covardes de tentar atingir o outro. Então, nós podemos desvalorizar essas ações, e aí isso não nos ser caro, né, para ficar nessa imagem dos valores que é importante aqui entre ética e economia nesse capítulo 6 do Vasquez, né? Então, nós podemos valorizar alguns tipos de ações, por exemplo, a solidariedade, né, e tentar realmente fazer com que o outro cresça, né, e nós vamos crescer juntos, né, na medida do possível. Ou, de outro lado, estamos excluindo as alternativas B e C que julgamos imorais, ou seja, que julgamos sem esse valor, né,
que nós carregamos em nós, que são atitudes, por exemplo, egoístas, né? Que são atitudes aí violentas ou criminosas mesmo, né? Então, ou uso o vocabulário aqui, o professor Vasquez, né? Podemos chamar também de um valor moral negativo, né? Mas ainda assim, nesse caso, um valor. Ou realmente algo a que se desvaloriza, né? na pessoa, seja no indivíduo ou em grupos. Continuando mais um pouquinho dessas bases, né? do capítulo Os Valores, do capítulo 6 do professor Vasquez. Ter de escolher supõe, diz o professor, portanto, que preferimos o mais valioso ao menos valioso moralmente, né? Ou ao que constitui uma negação de valor desse gênero, né? Valor moral negativo ou desvalor, como ele colocou no início também, enriquecendo, né? esse vocabulário introdutório de filosofia moral. Há coisas que nos são caras, como eu tentei exemplificar, né? De modo aí que vincula-se mais ao financeiro mesmo, né? Ao fenômeno financeiro, né? Realmente. E há outras que nós desvalorizamos, nos são para nós um desvalor. Naquele exemplo que é bastante consensual e dialoga com grande parte das pessoas, né? A ideia de não prejudicar os outros, né? De não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você, conforme a regra de ouro mais elementar no senso comum. Né? É porque esse prejuízo ao outro, então, é um desvalor para nós, né? Quando estamos de posse da nossa consciência, né? E não nos acovardamos nas relações humanas, como estamos em pleno juízo, né? Costumamos dizer, é um desvalor essa covardia, né? Esse prejuízo ao outro, né? Uma vez que eu próprio não gostaria de ser prejudicado desse modo, né? Muito menos violentamente ou criminosamente. Então podemos falar de valor e desvalor nesse vocabulário mais elementar sobre moralidade. E ainda fica de pé a pergunta inicial, né, que vai ser respondida ao longo do capítulo, né, o que é valor então? Essa análise mais profunda é o que o filósofo vai fazer e o senso comum não faz, não costuma fazer. Né? O senso comum é bastante superficial e pragmático, muito prático na verdade, e resolve problemas aqui no cotidiano. O filósofo então está tentando conceituar aqui valor e desvalor no âmbito da moralidade, e, por exemplo, aí, para uma análise comparativa no âmbito também da economia. Esse é o caso do professor Vasquez nesse capítulo 6. O comportamento moral não só faz parte da nossa vida cotidiana, como o professor já demonstrou, né, muitas vezes nos capítulos anteriores, é um fato humano, entre outros, né, mas é valioso. Então são ações que nós valoramos, atribuímos valor a elas. Né? Podemos então valorizar a honestidade, o trabalho, né? E podemos desvalorizar, né? Ou condenar francamente o roubo, por exemplo, né? Ou a improdutividade, a preguiça, por exemplo. Né? Então nós vamos combinando isso e as sociedades vão variando bastante em relação a isso ao longo dos tempos, mas de todo modo, seres humanos fazem uma hierarquia de valores. Colocam-se aquilo que é prioridade no momento, aquilo que é intermediário, aquilo que tem pouco valor no momento, pode ser inútil realmente, né, socialmente pouco útil, né, ou aquilo que é condenável, né, um desvalor mesmo, ou algo a ser desvalorizado e condenado publicamente, né, por ser considerado imoral. Em outros momentos pode ser considerado moralmente aceito. Né. Então o professor continua, né? O comportamento moral então não só faz parte da nossa vida cotidiana, né? Mas então vinculado a noções de valor. Ou seja, tem para nós um valor, né? Ter um conteúdo axiológico acrescenta um pouco mais, né, de termos técnicos aí o professor Vasquez, né? Ter um conteúdo axiológico e define de axios, né, em grego, o que significa valor. Então a axiologia é esse estudo sobre os valores humanos. Na moralidade, por exemplo, né, o filósofo, né, que está trabalhando com essa axiologia está procurando então os valores, por exemplo, né, que são mais fundamentais para a história da humanidade, por exemplo. Né? Um Immanuel Kant, por exemplo, no século XVIII, né? Trabalhando então com a axiologia popular e tentando chegar então a uma compreensão acerca da regra de ouro, né? Acerca de noções fundamentais que o senso comum trabalha, né? Um bom senso elementar. Né? E aí um filósofo feito Kant então pode propor então axiologicamente um imperativo categórico. Realmente uma noção, um princípio ético, então, que está dialogando e não negando um bom senso elementar, até que bastante compartilhado ao longo da história, ainda que não seja, né, absoluto, evidentemente, os seres humanos são livres, né, e constroem culturas de modo muito diferente, algumas mais humanistas, que valorizam a vida humana, outras que são francamente racistas, né, como é o caso nazista, por exemplo, né, e também tem um potencial de persuadir grande parte do senso comum para esse tipo de política e visão de mundo.
E aí Kant, por exemplo, propõe um princípio axiológico na ética, né? E diz, age de modo que a sua ação possa se tornar uma lei universal. Se a sua ação pode se tornar uma lei universal, argumenta o filósofo do iluminismo, né, Immanuel Kant, né, isso significa que esse comportamento, essa ação é boa, inevitavelmente boa, porque não prejudica ninguém, pode se tornar então até um exemplo universal. Né? Então ele está dialogando com axiomas, né? Ele está dialogando com premissas bem básicas do senso comum também, como eu dei o exemplo da regra de ouro, né? Do não agir, do não fazer ao outro o que não gostaria que fizessem a você. Então estamos no campo da filosofia moral e dialogando com os juízos morais do senso comum. Né? Nessa perspectiva do Vasco nós podemos então valorizar os juízos morais. E para usar um vocabulário técnico, né? Então trata-se de um conteúdo axiológico do grego axios, que significa valor. Nos mantemos nessa reflexão sobre os valores morais, né? Ter um conteúdo então desse tipo, axiológico, não significa somente que consideramos a conduta boa ou positiva, né? Digna de apreço ou de louvor e terá o aplauso social, né? Do ponto de vista moral. Significa também que pode ser má, né? Digna de condenação ou de censura, aquilo que se quer proibir, né? Aquilo que se vê como ilegal, como criminoso, aquilo que será punido, né? Aquilo que a moralidade tentará colocar e incutir no indivíduo, né? Que o torna culpado, que fará com que ele sinta medo da punição ou no mínimo vergonha dessa consequência pública, dessa exposição pública. Né? Então aí vai se construindo o valor e o desvalor na moralidade, né? E claro, dialogando com o direito penal, com a política, com a religião, com a possibilidade de salvação, por exemplo, no cristianismo e outros tipos de religião também similares, né? Ou de condenação. Né? Então se vai incutindo no indivíduo ideias então, de valores e desvalores. Né? Aquilo que é correto e incorreto. Haverá benefícios e prêmios, né? No mínimo louvor para aquilo que é correto, e haverá então, se há o aplauso, né? Para ações morais, haverá a vaia ou francamente a condenação para ações imorais. Né? Então isso pode gerar no indivíduo culpa, no caso desse desvalor, né? Culpa, medo de punições ou mesmo a vergonha, né? Que também é um medo de punição aí na opinião pública. Então é assim que a moralidade vai se construindo e dialoga com o direito, por exemplo, com a religião, por exemplo, com a filosofia, inclusive, como eu citei o caso de Kant. Né? Conclui essa introdução, né? O professor Vasquez. Em ambos os casos, nós avaliamos ou julgamos como tal em termos axiológicos. Então nós vamos valorando determinadas ações e vamos desvalorizando outras. Ou, no vocabulário que ele usou, né, atribuímos um valor moral negativo. Vemos como um tipo de desvalor. O senso comum faz isso. Indivíduos, né, fiquemos no caso mais simples, né, adultos de posse da sua saúde mental, que hoje chamamos de saúde mental mínima, né, tendo um mínimo de acesso à educação básica, dignidade material realmente, né, que não lhe esteja faltando nada, como é o caso da miséria ou em casos de guerra, né? Então esse indivíduo adulto, ele está de posse e ele vai valorizar alguns tipos de comportamento e desvalorizar outros. Em franco diálogo com as pessoas ao seu redor, com o seu momento histórico. Então é isso chamamos de moralidade e estamos então em um campo dos valores. Por premissa, né, o professor Vasquez vai então desenvolvendo uma definição de valor vinculada ao indivíduo e grupos também, que vai realmente, que tem liberdade para dar valor, para construir valor, para inventar valores, né? Sejam morais ou econômicos, para determinados objetos ou ações. Então ele dá nesse capítulo, antecipando, né, a premissa geral da definição, ele vai dar muito poder ao ser humano, né, porque somos nós que com nossos discursos, individualmente e coletivamente, né, vamos então atribuindo valor, seja financeiro, para quanto custa uma coisa, e essa é a análise comparativa desse capítulo, né, ou seja um valor moral também, que pode variar bastante para uma determinada atitude, né, que pode ser muito bem vista hoje, né, e pode ser muito mal vista amanhã, porque as pessoas mudam, né, e elas então sendo outras pessoas ou tendo mudado ao longo de uma única vida, elas podem então revalorizar ou desvalorizar determinadas ações. Então há uma diversidade humana, mesmo nesse processo de valoração econômica e moral. Não oscila apenas a economia, oscila também a moralidade. Em determinados pontos da história, né, isso varia bastante, determinados pontos também geográficos e espaciais, isso também varia bastante, né, mas há sempre o ser humano por trás, então como um ser de valor e valoração. Então nós temos a liberdade para escolher entre determinadas opções,
mas essas preferências estão baseadas em valores subjetivos, em diálogo necessariamente com a nossa cultura, com a nossa sociedade, o que envolve religião, direito em um determinado momento, né? A educação, por exemplo, que pode ensinar as pessoas a valorizarem a cultura letrada, a leitura, a reflexão, a filosofia, neste caso do Vasquez, né? Ou então uma determinada cultura iletrada, que não veja valor, né, nesse tipo de coisa. Então estamos no campo da moralidade, mas estamos tendo preferência, né, para determinadas coisas em detrimento de outras. Isso, então, de fundo, estamos lidando com a questão da liberdade humana, né? Então aí fica aí mais um comentário sobre o capítulo dos valores do professor Adolfo Sanches Vasquez.